18h16, o Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco e hoje, diferentemente do padrão, quando as nossas entrevistas ocorrem no terceiro bloco, a nossa entrevistada vem ao estúdio no segundo bloco. E é com grande prazer que divido a bancada neste momento com a Luísa Owoca, ela que é, entre outras coisas, candidata à presidência do PT aqui na cidade de Guarulhos, pleito que ocorrerá no início do mês de julho. Primeiramente, quero agradecer a senhora pela presença, desejar uma boa noite e, antes de mais nada, perguntar se a pronúncia do seu nome está correta. Essa é a pergunta elementar. É Luísa Owoca mesmo? Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite para você, para todas as pessoas que nos assistem e que nos assistirão. Sim, a pronúncia está correta. Você faz a pergunta e eu acho divertida porque as pessoas geralmente se confundem e elas americanizam, né? Então, o H vira R, o H vira X, mas é tranquilo, foi tranquilo, tudo bem. Então, muito bem, vamos lá, queria agradecer a presença, agradecer também, vocês não estão vendo na câmera, mas está aqui atrás das câmeras, quase no bastidor, o nosso amigo Arinaldo Silva, o grande Ari, que faz falta na Câmara dos Vereadores, aquele lugar que está tomado por loucura generalizada, faz falta alguém sereno, tranquilo, sábio, educado também. Então, Ari, meu abraço a você, obrigado pela presença e faz falta na Câmara. Bom, vamos lá. Luísa, queria começar a nossa entrevista, evidentemente, você tem uma longa trajetória na política, digamos assim, também na militância, mas nós temos diversos espectadores dos mais variados tipos aqui no nosso programa. Para quem não acompanha o dia a dia da política, para quem não se interessa pela militância, entre outras coisas, acho que essa é uma oportunidade muito boa para que você se apresente. Então, além de candidata à presidência do PT aqui na nossa cidade, quem é a Luísa Owoca? A Luísa Owoca é mãe, é avó, cria da periferia, da Zona Leste de São Paulo. Moro há 26 anos na região do Pimentas, no Jardim das Olivas, também conhecido como Jardim Itaim. E, além de escritora, pedagoga de formação, sindicalista na área da atuação, eu tenho, enquanto linha de atuação, um enfrentamento ao racismo, à discriminação étnica, de gênero, religiosa, não só por sentir que é o meu lugar de fala, mas também porque eu acredito que eu nasci em 76, eu nasci praticamente no final do período da ditadura, mas eu tinha e tenho ainda um pai, hoje minha mãe já não, tenho mais, um pai músico num período da ditadura, e os mais velhos sabem o que é isso. Você ter um pai preto, artista, num período ditatorial, e cresci assistindo durante alguns anos o que esse lugar causou para minha família. Então, inicialmente, a discussão ela vem daí. Ela vem de ver todo o prejuízo que isso causou para nós enquanto família, na questão da segurança, da intranquilidade, de não saber se ele chegaria bem em casa, porque para quem não acompanhou, não teve o desprazer, não, para quem teve a sorte de nascer depois, o artista, ele era considerado, no período da ditadura, se ele não tivesse nenhum registro em carteira, ele era considerado vadio. Então, imagina um preto periférico, músico, chegando 3 da manhã, sem um registro na carteira, com um violão nas costas. Isso, para minha mãe, custou muitas noites mal dormidas, aumentou o consumo dos cigarros dela e me deu um start. E aí, diante disso, do crescimento, do acompanhamento do meu pai, que eu não canso de dizer que foi o primeiro homem feminista que eu conheci. Então, ele sempre incentivou que a gente não se delimitasse e que a gente não deixasse as pessoas nos delimitar. E, a partir daí, a militância na religião de matriz africana enquanto espaço de acolhimento, a militância feminista, não fiz parte do movimento estudantil, mas sempre no movimento de acolhimento, no movimento da religião de matriz africana, feminismo negro, e aí daí por diante. Até hoje está no sindicato, onde eu estou secretária de Mulheres e Políticas Afirmativas, nos Condutores de Guarulhos, é um sindicato cutista, e também secretária de Combate ao Racismo do PT em Guarulhos, onde hoje eu disputo a presidência. Então eu vou pegar a carona dessa parte final da sua resposta, em que a senhora
passou por todo o seu currículo, digamos assim. Por que resolveu se colocar o seu nome à disposição nessa eleição que vai escolher no próximo dia 6 de julho quem comandará o partido aqui na nossa cidade? Por que se tornou candidata? Bom, inicialmente porque a gente faz a luta e a gente tem como pressuposto do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras que seja um espaço legítimo de liderança de qualquer pessoa que se julgue capaz da disputa, que se julgue apta para disputar. Como você mesmo disse, o PT é um dos maiores partidos, se não o maior partido progressista da América Latina. E isso implica responsabilidade. E uma dessas responsabilidades é liderar de uma forma horizontal, trabalhar para o PT e não para esse ou aquele segmento, é estar atento e protagonista, garantindo o protagonismo não da Luísa, mas do PT na base. Então, a base dos movimentos de saúde, dos movimentos servidores, dos movimentos, de um modo geral, da cultura, das questões da educação, que tem sofrido muito, os alunos, como as mães, têm sofrido muito, com algumas ausências de política pública e por algumas políticas que existem, mas que se finge não existir. Então, tudo isso, para quem é um incomodado, dá o direito de disputar essa presidência quando a gente se entende como apto para poder fazer essas discussões, trabalhar com essa isenção e devolver para a cidade de Guarulhos o PT protagonista, que sempre existiu e que ultimamente a gente está tendo uma dificuldade de encontrar. Agora, Luísa, enquanto alguém que é secretária de combate ao racismo do PT, no cenário hipotético em que você vença a eleição e se torne presidente do PT aqui na nossa cidade, o que a sua experiência nesse cargo de secretária de combate ao racismo do PT e também na sua atuação dentro do Sincoverg agregaria ao PT? Eu faço essa pergunta pelo seguinte motivo. Eu sei que há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, mas um fato é um fato, o PT é um partido progressista. Mas, ainda assim, eu acho que talvez a senhora concorde comigo que todo partido, e o PT incluso, precisa avançar em muitas causas. Então, o que a sua experiência prévia, caso seja eleita, pode agregar ao PT, justamente nesse contexto que a senhora apontou, de que o PT precisaria voltar a ser protagonista, voltar a defender com mais afinco pautas que sempre foram a cara do partido? A ação contínua do PT na base, ela é o primeiro passo. Eu não tenho dificuldades, nunca tive, pelo contrário, eu transito entre espaços de poder público, entre espaços do próprio PT e espaços de outros partidos progressistas já há alguns anos, construindo, inclusive, política pública. Então, no meu modo de pensar, é essa a diferença. A diferença porque eu sou uma mulher feminista, eu sou uma mulher antirracista, mas isso não me impede de conversar com um homem, de conversar com um branco, de conversar com um indígena, de ter um contato no intuito de construir, independente da diversidade. Estar na Secretaria de Combate ao Racismo do PT, assim como ser mediadora de conflito na Secretaria de Mulheres dos Condutores, foi o tempo que me deu a condição de ter essa escuta respeitosa, para além das diferenças, e para além da minha discordância. Porque, às vezes, a nossa discordância, como você bem colocou, ela pode não ser um fato. Eu posso olhar para a tua cortina e dizer, ai, azul ficou ótimo, ou eu posso dizer, olha, eu penso que ficou feio, que não combina com o vermelho, mas nada muda o fato de que ela é azul. Então, não trata da minha opinião, e aí como liderança, mas trata do que for o melhor para uma maioria dentro do que se pretende. E isso foi a experiência que eu construí e constituí nos espaços em que eu trabalhei. Luísa, nós temos uma característica aqui do nosso programa que é sempre que possível dar voz à nossa audiência. Eu vou adaptar aqui uma mensagem que o nosso amigo Kleber envia, porque ele diz o seguinte: se for eleita, ela vai ter um trabalho árduo em Guarulhos, que é recuperar o prestígio do PT na cidade, porque o povo está revoltado com o partido. Queria perguntar primeiro se você concorda com essa avaliação de que
Hoje a avaliação do partido aqui na cidade ela é mais negativa do que positiva. Independentemente se você concorda ou não, o que fazer para melhorar a aprovação do partido aqui na cidade? Lembrando que é o partido que governou a cidade por muito tempo, 16 anos de forma ininterrupta, mas desde então não conseguiu mais voltar ao poder. O que fazer então para se reaproximar da população? Bom, primeiro dizer que o que eu acredito que seja o correto é que retomar o prestígio do PT em Guarulhos realmente não é uma tarefa fácil. Porém, a história de Guarulhos ela é muito falha na construção. Nós tivemos nas gestões progressistas, inúmeros avanços. Nós tivemos a construção do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, nós tivemos um Conselho de Mulheres, ambos com participação da sociedade civil, que é o munícipe, nós tivemos algumas adesões e até ampliação dentro da própria educação para a construção de políticas de equidade. Nós tivemos os CELs, nós tivemos os terminais de ônibus, nós tivemos bilhete único. O que às vezes falta para o conhecimento das pessoas, e aí Guarulhos é um diferencial, porque Guarulhos tem o seu programa que presta um serviço, como tem o do Roberto Samuel, como tem o do Gordinho, mas Guarulhos não tem um canal aberto de TV. E isso faz com que, muitas vezes, as pessoas não participem da política de Guarulhos. A gente teve, o ano passado, pessoas dizendo que não sabia que haveria eleição numa cidade de mais de 1.300.000 seres humanos que dependem da política desta cidade para construir o que quer que seja. Então, eu entendo que a tarefa é árdua, sim, mas uma das dificuldades é a falta de comunicação, não é a falta de atuação. E também que as pessoas precisam construir consciência política. O partido, seja o PT ou qualquer um outro, ele não precisa de prestígio, porque nós não somos celebridade, nós somos trabalhadores e trabalhadoras que reconhecem a luta de classe. O que a gente precisa é que as pessoas que são munícipes se apropriem da política dessa cidade. Cheguem naquele vereador, e aí vou fazer uma parte, independente se você votou nele ou não, e vá avaliar a política que ele está construindo dentro da Câmara. Eu sou uma pessoa que eu frequento a Câmara já há alguns anos, não com tanta assiduidade, porque eu tenho meus horários de trabalho. E esses dias eu fiquei horrorizada, porque parecia uma feira. As pessoas se gritam, elas se ofendem, elas gesticulam, elas não respeitam o espaço de fala. Tivemos agressão a vereadoras, não tem 30 dias. Tivemos um vereador filmando a manifestação e pedindo para pessoas gravarem o rosto de quem estava lá. Em 2025, quando a gente discute evolução de gênero, quando a gente discute evolução no entendimento da etnia, quando a gente discute que as maiorias deveriam estar nesses espaços de poder e decisão. E a gente ainda consegue ser oprimido porque alguém está fazendo um vídeo do seu rosto, com que finalidade desconheço, para levantar engajamento na sua página ou na página do outro, com textos que não condizem com a verdade, mas que depois que foram publicados lá estão. Então, eu entendo que, principalmente, para a gente poder construir e retomar, a gente precisa que as pessoas que votaram nesses candidatos, de que partido seja, que elas comecem a ir à Câmara, que elas comecem a assistir, que elas constranjam os candidatos de fazer papel ridículo, como alguns fizeram em bem pouco tempo atrás, de agredir, de ofender, de fazer graça, de falta de decoro, de falta de respeito com os próprios munícipes. Porque a pessoa que eu elegi, ela está lá para fazer política em meu nome. Ela não está lá para fazer o nome dela. Ela está lá para fazer o nome das pessoas que elegeram em nome da construção da política pública. Então, eu acredito que seja isso, principalmente, por isso que eu não concordo. Eu acho que as pessoas não têm conhecimento do histórico político da cidade de Guarulhos, e isso é triste. Elas vivenciam a realidade do estado de São Paulo, porque Guarulhos, apesar de não ser uma cidade dormitório, porque não é mais, diferente do que muita gente diz, não é mais, já tem alguns anos, não vivencia a realidade guarulhense. Agora eu vou para São Paulo, eu trabalho, eu venho para casa e eu durmo.
E assim é a vida. Então, eu não sei quem são os candidatos, eu não sei quais escolas votam. Mudou, no penúltimo pleito, houve alteração de escolas para votação e pessoas que disseram que não ia votar porque mudou de escola. As pessoas não entendem que aquele não e que aquele sim vai determinar 4 anos de vida, e não só da vida dela, porque eu voto. Mas quando eu vou lá e voto, eu estou ajudando a decidir o futuro dos meus filhos, dos meus netos, da escola que meus filhos estudam, da escola que meus netos estudam, de se vai ter a pavimentação na rua, ou se a gente vai andar pulando buraco, como lá hoje estamos. Então, eu acredito que o fundamental seja isso. Para retomar o prestígio do PT, não é um desafio. É o PT se colocar novamente como protagonista nos embates, porque isso existe, mas não existe institucionalmente. Hoje nós temos a Luísa, que está lá fazendo a luta, nós temos o Ari, que está lá fazendo a luta, nós temos o Brinquinho, nós temos a Fernanda, que está lá fazendo a luta, mas nós não somos o PT. Nós somos pessoas petistas. O PT instituição, ele não está assumindo o protagonismo das lutas já faz algum tempo. E essa é a principal questão. Não se trata de prestígio, se trata de construção de ação política por parte dos munícipes, eleitores do PT ou não. É isso. Luísa, entrando aqui na parte final da nossa entrevista, tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira delas, a penúltima aqui da nossa conversa, é a seguinte. Ano que vem é ano de eleição. E aqui no Radar nós falamos muito sobre a importância de termos representantes da cidade em outras esferas de poder. Na LESP, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Como você pretende, se eleita for, fortalecer o partido, dar condições para que estes candidatos possam chegar à LESP, possam chegar ou se manter na Câmara dos Deputados, como é o caso, por exemplo, do deputado Alencar Santana? De que forma a sua eventual gestão vai estruturar, pavimentar esse caminho para que Guarulhos tenha mais representantes nas outras esferas? A conversa que a gente tem enquanto candidatura à presidência do PT é o compromisso assumido de que nós vamos fazer, sim, todo o trâmite necessário para o crescimento dessas pessoas. Nós temos candidaturas que foram muito bem votadas, apesar de não estarem na Câmara, foram muito bem votadas. Nós temos pessoas com históricos de atuação e engajamento. Nós temos pessoas que estão no radar enquanto pessoas progressistas para candidaturas. Eu acredito que o principal caminho dessa discussão é que a gente construa, e aí é que vem o desafio, é construir num consenso a possibilidade do PT e quantas cadeiras elas vão ser feitas. A gente tem dificuldade, porque às vezes eu como presidenta, eu não posso ceder para o André ou ceder para o Ari. Eu tenho que ter a isenção de fazer essa discussão. Eu não posso fazer campanha só para o André, fazer campanha só para o Ari. Eu tenho que ser a presidenta do PT, que vai sentar com o André e com o Ari e vai dizer, olha, nós temos essa condição, nós temos essa possibilidade, quem tem mais condições, quem tem mais preparo e quais são os compromissos com o PT, nem com o André e nem com o Ari. Então, a gente vai o tempo todo voltar nesse desafio de construir o PT, de reconstruir o PT, de pegar esse PT que vai conversar com a dona de casa, que está com a sua água cortada, que está com a falta da sua água, que tem um buraco na rua, são essas pessoas que vão votar num partido que as represente. Então, quando a gente discute candidatura, a gente tem que discutir com frieza, coerência e pé no chão. As candidaturas, para estarem lá potencialmente e se manterem lá, elas têm que ser a candidatura que tem este compromisso, que é o compromisso do PT. Volto a dizer, é o compromisso do partido, não é do coletivo de A nem do coletivo de B, é do todo desses coletivos que formam o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Lembrando que temos sim dificuldades, né? Porque, como você mesmo disse, a sociedade ela é o que ela é. Então, ela é machista, então ela é racista, mas dentro de toda essa diferença, a gente tem que construir um consenso com possibilidades reais e sem favoritismo. Para a gente encerrar, Luísa, mais uma vez agradecendo pela sua presença, eu queria lhe perguntar o seguinte,
No cenário em que você se torna a próxima responsável pelo partido aqui na nossa cidade, o que é imprescindível fazer, mudar, logo de cara que seria talvez seus primeiros atos enquanto presidente do PT aqui em Guarulhos? De cara, ir na quebrada ver meu povo. Porque, de verdade, essa semana eu conversava com a Simoni, que é um membro da executiva do PT, e ela perguntou como é que estava. Falei, para mim, a diferença é que hoje eu falo como candidata, mas na quebrada é onde eu estou. Eu moro lá, eu vivo isso, eu tenho um trânsito real entre essas pessoas e recebo delas inúmeras sugestões, críticas, propostas. Então, o povo ele quer ser ouvido, não abusado, porque no último processo eleitoral a gente assistiu coisas assim absurdas, que não dá tempo e nem vale a gente estar fazendo palanque para certas pessoas. Mas o povo ele quer ser ouvido, ele quer saber quem vai asfaltar a rua onde ele passa ali com o carro dele, fica atolado. Ele quer saber por que ele tem que andar 5 quilômetros para deixar o filho dele na escola porque não tem a Kombi. É isso que o povo quer saber. O povo quer saber este PT que ele elegeu e que tem possibilidade de N mil coisas, ele vai vir falar comigo no Jardim Zildinha, no Guaraci, no Jaci, no Alvorada, no Maria Dirce, ou ele vai mandar um convite para mim, para que eu possa ir lá no centro, dar uma olhada como é que o PT está. O PT não é um prédio, o PT somos nós. Então, se a gente quer presidir o PT, a gente tem que ir aonde o PT está. E isso inclui Cabo Sul, isso inclui Continental. Os lugares mais ermos que têm as maiores necessidades, que não pode ser ignorado, que não pode ser lembrado só na hora do voto, que não pode ser cobrado a preço de ouro uma política que é a pauta inerente do partido. Eu acho que é isso, inicialmente é isso. É ir lá, é voltar para lá, agora como presidenta, para ouvir essas pessoas e construir possibilidades reais, não vender vento nem vender milagre. Possibilidades reais de construção, de cobrança, de política pública para esse povo. É isso. Luiz Owoca, queria te agradecer pela presença. Muito obrigado por ter estado aqui conosco, uma entrevista bastante esclarecedora, em que você coloca à mesa o que você pensa, algumas diretrizes. Acho que é fundamental e eu lhe desejo sorte nesse pleito, porque fazendo um raio-x mais amplo, são poucos os partidos, sobretudo a nível nacional, comandado por mulheres. Nos municípios, talvez esse universo seja ainda menor, sobretudo nos rincões do Brasil, em que há muito preconceito, muitos obstáculos, e embora Guarulhos não seja uma cidade pequena, muito pelo contrário, eu acho que seria importante, e não estou fazendo aqui campanha política para nenhum dos candidatos, sequer filiado ao PT, sequer direito a voto eu tenho, então jamais, só para deixar claro, porque sempre tem as pessoas mais mal intencionadas que vão dizer, olha só, está se posicionando a favor da candidata, procurem aí, não tenho filiação partidária nenhum, não tenho direito a voto, só vou às urnas a cada 2 anos, então é de exercer o meu papel de cidadão, mas acho que é importante debater, defender cada vez mais a ampliação do número de mulheres na política. Então lhe desejo sorte e, se for eleita, que faça um bom trabalho à frente do partido e que possa implementar tudo aquilo que você pensa de necessário para o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, conte sempre com o Radar de Notícias e boa sorte no pleito. Eu que agradeço a você pelo espaço, agradeço a quem está aqui nos assistindo e reafirmo o compromisso. O PT na base, é isso que eu quero. Para o meu partido, que eu milito há 33 anos, é o PT na base, ouvindo as pessoas que dele precisam. Obrigada. Nós que agradecemos a sua presença e vamos para um rápido intervalo. Léo Notaro, a essa altura, já deve ter tomado uma xícara de café, não é mesmo, produção? 2? Então ele vai voltar com a corda toda. Ai, meu Deus, sai da frente que lá vem gente. A gente vai para um rápido intervalo e já o Léo Notaro está aqui. Vamos falar sobre a sessão da Câmara, mais uma vez tumultuada. Surpreende a quem? A mim não. Não saia daí, voltamos já.